sejam multiplicados no pleno conhecimento de Cristo. Amém? Amém. É o primeiro culto da tarde? Eu estou estreando o primeiro culto da tarde. Ai, gente, ó, que honra! Que honra! Sem mais delongas, abra sua Bíblia, porque eu tenho bastante coisa para falar. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 13. Segundo a Samuel, capítulo 13. Enquanto você abre a palavra do Senhor, eu quero agradecer a missionária Edneia, minha amiga, minha irmã que me acompanha. Eu quero agradecer a tia Branca, minha tia. Na verdade, é a tia do meu marido, mas eu não tomei como minha. Ela já veio outras vezes aqui. Tia, muito obrigada pela tua presença, viu? Não, sempre um prazer. E é um prazer estar aqui. Deixa um abraço bem forte para nós todos. Viu? E aproveito para agradecer a minha amiga Josi, que acabou de chegar. Seja bem-vinda. Todos acharam? Amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. É uma palavra muito forte. Eu peço que você abra o teu coração. Quando a pastora me chamou para ministrar nessa tarde, essa palavra veio automática. Ela queimou no meu coração. Ela deu no meu coração. Então eu quero que você entenda que não é a palavra da Adriana. É a palavra do Eterno. Então a pastora já falou aqui. O que for bom para a tua vida, você pegue e não deixe Satanás tomar. Amém? Amém. O que for para você, você toma para você. Tá? Então, o que sair de palavra profética do púlpito, você toma para você, você toma para a tua vida. Você crê que enquanto há uma exposição da palavra, Deus está visitando uma casa? Amém. Você crê que enquanto há uma exposição da palavra, Deus está curando você? Amém. Você crê que enquanto há uma exposição da palavra, a tua família vai conhecer Jesus? Amém. Então, a exposição da palavra, ela faz o sobrenatural na tua vida. Tudo se move pela palavra. Tudo se move pela palavra. Eu posso falar qualquer coisa aqui fora da palavra que daqui a pouco você vai esquecer. Mas a palavra vai passar céus e terra. Ela não vai passar. Ela não vai passar. Versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer de coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ou seja, primo. Jonadab era muito sagaz. E lhe disse, por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar comida, comerei de sua mão. Deitou-se Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa, vai à casa de Amnon, teu irmão, faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez os bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou a comer. Disse-lhe Amnon, fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar, traz-me a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizeram, os levou a Amnon, o seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou e lhe disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe contara. Disse-lhe Amnon, levanta-te,
vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que outra que me fizeste. Porém, ele não quis ouvir. Chamou ao seu moço, o que o servia, e lhe disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Pode se sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. É uma palavra muito forte. É uma palavra de um abuso. Só que você precisa entender que o abuso não ocorre só na questão. Aqui foi uma questão na área sexual. Só que muitas vezes nós vivemos com o abuso e não percebemos. Muitas vezes o abuso vem de uma mãe narcisista. Muitas vezes o abuso vem de um filho que trata a mãe ou o pai como empregados dele. Muitas vezes o abuso vem de um líder que explora o obreiro. Muitas vezes o abuso vem de um patrão. Mas nós estamos cercados de abusos. Agora eu te pergunto, você já parou para falar com o Senhor? Por que nós passamos por algumas experiências dolorosas na vida? Você já perguntou? Senhor, eu sou crente. Por quê? Senhor, por que eu estou passando isso? Você sabia que quando você está em Cristo, há um propósito na tua dor? A tua dor, ela não é desperdiçada. E já foi falado aqui o Salmo 126. Aquele que sai andando e semeando, chorando, voltará colhendo os seus feixes com júbilo. Mas o chorar faz parte. O sofrimento na vida do crente faz parte. O crente que não sofre, ele deve se perguntar se ele realmente está servindo a Cristo. Ele deve se perguntar, porque tem alguma coisa errada? Porque o cristão sofre sim. Mesmo porque o Senhor Jesus vai deixar muito claro para nós: se você quiser andar comigo, você vai ter que tomar uma cruz. E a cruz é pesada. E a cruz vai doer. E a cruz vai ter horas que você vai querer largar ela. Mas o Senhor é aquele que prepara o sirineu para andar. Quando a cruz estiver pesada, Ele prepara alguém para andar contigo, para caminhar contigo, para você aguentar mais uma milha. E eu quero abordar, eu gosto muito sempre dos significados hebraicos, dos nomes. Então nós vamos falar hoje de 3 personagens. Eu inclusive vim vestida em homenagem a Tamar, que a palavra vai falar que ela vestia uma túnica colorida. E eu, pastor, eu olhei meu guarda-roupa, eu trouxe essa túnica do Egito. Eu falei, é a cara da Tamar, deixa eu pegar ela. E o nome Tamar significa palmeira. Quando você vai olhar para Israel, havia uma cidade conhecida como a cidade das palmeiras, porque era uma cidade muito bonita, que era Jericó. Jericó era conhecida como a cidade das palmeiras. Você olha de longe, é bonita. Você olha de longe, que cidade verdejante. Quantas palmeiras, que coisa linda. Mas quando você chega perto de Jericó, Jericó era uma cidade mal cheirosa. Jericó, ela era bonita de longe, mas de perto o cheiro não era bom. E provavelmente assim estava Tamar. De longe, a menina pura, virgem, filha do rei, princesa, com uma roupa bonita, colorida. Mas quando você chega perto, foi abusada, foi humilhada, foi desprezada. A alma não está cheirando bem. A alma está machucada. Essa é Tamar. E aí eu tenho um outro personagem nessa história, que é o irmão dela, Aminon. Aminon significa, a tradução do nome dele em hebraico é fiel. Vejam bem. E você poderia falar para mim, tudo que Aminon não foi ser fiel. Mas eu quero que você repense um pouco. Ele foi fiel sim. Ele foi fiel aos princípios dele. Ele foi fiel aos desejos dele. Você conhece gente assim? Que é fiel aos princípios dela. E se ela tiver que passar por cima de você para conquistar um cargo melhor na empresa, ela passa.
ela é fiel ao que ela quer. Ela não é fiel ao Senhor. Eu costumo falar para as moças jovens, né? Os rapazes que estão esperando no Senhor um relacionamento, eu costumo dizer o seguinte: procure alguém que seja fiel a Deus. Se não for fiel a Deus, não vai ser fiel a mais ninguém. A pessoa que não é fiel a Deus não é fiel a mais ninguém. Essa é a menor. E aí eu tenho um terceiro personagem aqui chamado Jonadab. Jonadab significa Deus está disposto. Vou pegar o dente. E é um contraponto, porque quando eu busco um outro personagem de mesmo nome, Jonadab, eu vou abrir o livro de profeta Jeremias, capítulo 35, eu vou ler a história dos recabitas, e lá vai ter um homem chamado Jonadab, que é filho de Recabe, e esse homem sim, vai estar disposto a fazer o que é certo, porque ele vai encaminhar a família dele toda nos caminhos do Eterno. Ele vai encaminhar os filhos, ele vai ensinar os filhos a andar com Deus. Ele vai ensinar a família a andar nos caminhos. É um contraponto. Um aqui está disposto a fazer o que é ruim. Mas lá em Jeremias 35, Jonadab está disposto a fazer o que é certo. Esse Jonadab aqui, que está disposto a fazer o que é ruim e que é errado, a palavra vai falar assim que ele é sagaz. E a palavra sagaz aqui é a mesma palavra utilizada lá no Éden, em Gênesis capítulo 3, para falar da serpente. Sagaz. Vai sorrateiro. Estão entendendo? Vai devagar. Só que esse Jonadab é o primo, o amigo de Amnon que vai dar o conselho. Quem você tem ouvido? Quem são os seus amigos? A quem você tem dado ouvidos? Será que você de repente está passando por uma crise financeira e está tomando conselho com alguém que é enrolão? Será que você tem uma crise no casamento e está tomando conselho com quem abandonou o cônjuge há muito tempo? Não tome conselhos de quem não é referência naquilo que está sendo aconselhado. Se a pessoa não é referência naquilo que está sendo aconselhado, não tome conselho. Amém? Amém. E a Tamar, ela tem algumas descrições muito interessantes. A Tamar, ela é uma princesa. A Tamar, ela é bonita. Ela é pura. Ela é santa. Ela é virgem. Ela é dedicada. Ela é obediente. A Tamar, ela é doce, ela é pacífica, ela é generosa. Ela é boa cozinheira, porque ela vai entrar lá para cozinhar com o irmão. Mas você precisa entender que a Tamar, ela é uma personificação da igreja de Cristo. Por quê? Porque assim deve ser a igreja de Cristo. Ela deve ser generosa. A igreja de Cristo deve ser santa. Aleluia. A igreja de Cristo deve ser dedicada. Não fazer por obrigação. A igreja de Cristo deve obedecer aos seus líderes. A igreja de Cristo deve ser pacífica. E não ficar jogando lenha para ver o circo pegar fogo. Então essa é a Tamar. E a igreja de Cristo precisa ser boa cozinheira. Prestem atenção. Ela vai cozinhar para o irmão porque ela cozinha bem. Aonde se encaixa a igreja nisso? A palavra de Deus é alimento. Você precisa aprender a manusear isso aqui. E se você vier amanhã para a casa do Senhor e não tiver ninguém para pregar? E se tiver que ser você para trazer uma palavra? Aleluia. Você precisa aprender a manusear. Você precisa aprender a preparar um alimento que venha trazer substância. Você precisa aprender a trazer uma palavra rema para a igreja. Você precisa aprender a profetizar na vida do seu irmão. Amém, Deus. Mas essa moça, ela vai ser violentada pelo meio-irmão dela. E aí ela vai perder a virgindade. A virgindade não tem mais como recuperar. Perdeu? Não tem mais como recuperar. Mas santidade se recupera. Aleluia, Deus. A santidade tem como se recuperar. Se você decide andar com Jesus, se você decide andar em obediência, você pode buscar essa santo hoje, já. Sede santos como Ele é
santo, porque se você não for santo, você não verá ao Senhor. A palavra vai dizer que Aminon, ele se angustiou até ficar doente. Toda pessoa que se angustia, nesse ponto dele, que nós vamos chamar aqui de paixão, foi uma paixão. A pessoa que se angustia, ela começa a tomar atitudes irracionais. Você conhece pessoas apaixonadas que tomam atitudes irracionais? Que não pensam muito? Conhece gente assim? Impulsivas, elas não pensam, elas estão apaixonadas. Toda palavra bíblica, toda palavra nas escrituras que foi registrada, ela foi registrada para você aprender. Ela foi registrada para o nosso ensino. Vou te falar de uma pessoa que tomou atitude irracional por causa de birra. Uma moça bonita. O marido era apaixonado por ela. Essa moça se chama Raquel. Um dia a Raquel também vai fazer birra. Por quê? Porque o seu marido, ele vai ter filhos com a sua irmã Lia, ou Leia, dependendo dessa tradução. Então Lia vai gerar Simeão, vai gerar Rúben, ela vai gerar Judá, ela vai gerar 4 filhos lá. Depois que ela gera esses filhos, a Raquel fica ensandecida. E a Raquelzinha, mimadinha, vai falar para Jacó: me dê filhos, senão eu vou morrer. E Jacó vai responder para ela: estou eu no lugar de Deus? Cabe a Deus serrar tua madre ou abrir? Não cabe a mim. Mas ela está revoltada, ela está birrenta. E ela vai dar a serva dela, Bila, para se deitar com Jacó. Quando Bila se deita com Jacó, vai gerar um rapaz chamado Dan. E você conhece? Dan é uma das 12 tribos. Você sabia que a tribo de Dan é a única tribo que, quando você vai olhar o seu lado, dos 144 mil em Apocalipse, Dan não está lá? Sabia disso? A tribo de Dan não está lá. Porque foi gerado na birra. Porque foi gerado na forçação de barra. Igreja, se Deus não te deu algo até agora, sossega. Não faça as coisas ser geradas na birra. Você pode botar tudo a perder se você for forçar para gerar na birra. Não seja uma Raquel entregando Bila. Não gere Dan. Até hoje, o cristão, ele sofre com uma outra religião. Eu não vou falar, vocês sabem qual é. Por causa de uma birra. Não preciso explicar, vocês entenderam, né? Vocês conhecem a história de Sara, de Abraão. Sara também faz a mesma coisa, também dá a serva dela para Abraão. Amém, igreja? Amém. Até hoje, pagamos um preço alto por causa de uma birra. E a Raquel, ela é birrenta. Só que a paixão, ela tem uma linha tênue entre o ódio. Amor não é paixão. Amor não é paixão. Eu estou apaixonada, você não está amando. A paixão, ela faz a pessoa ficar indo atrás dos desejos da alma dela até ser saciado. Você conhece aquelas pessoas que vão para a igreja e ficam pulando de galho em galho? Essa igreja não me ungiu, eu vou para outra. Essa não me reconheceu, eu vou para outra. Você conhece gente assim? Paixão. Dá uma atitude irracional. E ainda usa a palavra: não, Deus falou que meu tempo aqui acabou. Não acabou não, você que está com birra. A paixão, ela habita num lugar chamado sistema límbico. E o que é o sistema límbico? O sistema límbico é responsável pelo controle do comportamento emocional do sistema nervoso e está envolvido diretamente com a natureza afetiva das percepções sensoriais. Fuja das paixões da mocidade, diz o apóstolo Paulo para o seu filho amado Timóteo. Fuja das paixões. Paixão destrói, paixão consome, paixão leva a atitudes irracionais. Cânticos capítulo 8 vai falar que a paixão, ela é forte como a morte, ela é dura como a sepultura. Veja, e ele vai ouvir os conselhos de Aminon. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15. Abra o
Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. Porque você de repente tem uma turma de amigos na igreja, mas na escola nem parece crente. Tem uma turma dentro da igreja, mas no teu serviço, nossa, será que essa pessoa é cristã? Tem certeza? Há um tempo atrás, o meu filho contando de uma menina da escola dele, estava ali na rodinha de colegas, e essa menina falava muita bobagem, e o meu filho, ele chama Guilherme também, alguns de vocês até já conheceram, porque ele veio aqui, e o Guilherme, eles chamam de o Guilherme crente, chamam, o Guilherme crente, é ele. E ali disse que essa menina, no meio de uma conversa, falou que também era cristã. O Guilherme falou que foi unânime, disse que todo mundo olhou assim para ela. Ninguém acreditou. Por quê? Não tem postura nenhuma de serva do Altíssimo. Não tem postura nenhuma de crente. Quem é você quando você está longe da casa do Pai? Quem é você quando ninguém está vendo? Será que você tem atitudes irracionais? Será que você tem um bom perfume de Cristo? Ou será que você está como uma palmeira? Bonita de longe. A palmeira de Jericó. Está bonita de longe, mas de perto... Essa moça tinha um motivo. Ela sofreu um abuso. Tem pessoas que não é por abuso, não. É pessoas que elas não mostram um bom testemunho. Estão comigo? Estão me entendendo? Agora veja. Aminon, ele vai se aproveitar da bondade da irmã e da confiança do pai. E o pai, ele vai falar para Tamar: vai na casa do seu irmão, vai fazer uma comida para ele, porque ele só vai comer se você fizer. Eu vou inverter um pouco o jogo, tá bom? Eu quero te perguntar: será que você tem procurado pessoas só quando você tem interesse nelas? Será que você procura as pessoas só quando elas têm algo para te oferecer? Será que no dia a dia você não manda mensagem nenhuma querendo saber se elas estão bem? Mas se você precisa de alguma coisa, irmão, oi, tudo bem? Me faz um favor, você nem lembra mais quem é a pessoa. Porque ela só te procura quando ela precisa de alguma coisa. Sabe aquela pessoa que te manda uma mensagem no WhatsApp e não te dá nem a paz do Senhor? Só joga lá, ora por mim. Oi, paz, tudo bem? Você tá bem? Conhece gente assim? Que só te procura quando ela precisa de alguma coisa? O fato é que ela vai visitar o irmão. Versículos 5 e 6. Ela vai visitar o irmão e ela vai fazer a comida para ele. Presta atenção. Ela está na frente dele, preparando, cozinhando. Irmãos, eu penso, será que o Senhor não estava dando tempo para ele? Porque Deus conhece o seu coração, amém? Será que o Senhor não está falando: Aminon, vigia o teu coração, eu estou te dando chance de não fazer mal contra a tua irmã. Aminon, cuidado para você não fazer mal. Só que a palavra fala, o Senhor Jesus fala em Mateus: não dê aos cães as coisas santas. Tem gente que não vai adiantar falar, ela vai ser bondosa mesmo assim. Tem gente que não tem o que fazer. Você já deu conselhos para alguém que desprezou os seus conselhos? Já deu conselho? Sim, Deus. Porque tem preciosidades que você ganha no mundo espiritual que foi a base do forno da aflição. Situações de sofrimento que você passou. Situação de dor. E você passa aquela aflição, o Senhor te prepara naquela aflição para você aconselhar o outro. Aí você aconselha o outro te trata com desprezo. Tudo que você sofreu, que gerou experiência, eu venho te falar nessa noite: não dê aos cães as coisas santas. Não coloca joia no focinho da porca, não, que não vai adiantar. Entregue a tua sabedoria em Cristo para quem vai ouvir. Não tenta ajudar quem não quer. Não chuta cachorro morto. Tem gente que não quer ajuda. Tem gente que não adianta porque ele não vai querer ajuda. Mas Tamar vai lá. E ela vai ajudar. E a quem ela está obedecendo?
Vocês viram aí que ela está obedecendo? Ao pai dela. Já aconteceu de você passar um sofrimento, um abuso em obediência ao pai? Você está obedecendo a Deus e você sofre um abuso. Você está obedecendo a Deus e vem uma punhalada nas suas costas. Estão entendendo como funciona? Eu penso no capítulo 4, versículo 35 de Marcos. Aqueles homens, eles vão atravessar o mar da Galileia, o mar revolto. Estava tendo uma tempestade. Mas antes de ter a tempestade, Jesus falou: passemos para o outro lado da margem. Eles sabiam que era uma tempestade? Não. Ela veio. E eles estavam obedecendo ao Pai. Ela estava obedecendo ao Pai. E ela é abusada. Se você sofreu uma traição, se você sofreu um abandono, se você sofreu um abuso, em obediência, o Senhor manda te dizer hoje: não se culpe. Não se culpe. Deus não estava aleatório ao teu sofrimento, Ele estava vendo tudo e continua vendo. Ele continua observando tudo. O Senhor é aquele que entra nas salas onde o seu nome está sendo falado e você não sabe. Miriam e Arão vão se reunir para falar mal de Moisés. Moisés não está sabendo. A palavra fala que é o próprio Deus que vai presenciar a conversa. E quando Deus presencia a conversa, Ele chama Moisés. Moisés, chama teus irmãos. E o próprio Deus vai punir Miriam por causa da sedição contra Moisés. A conversa que você não viu, a difamação que você não estava presente, Deus estava. Deus estava. É Ele que veio no teu socorro, é Ele que vem te justificar, te cala. Então somente te cala. Ela obedece ao Pai. E o versículo 8 vai falar que ela é dedicada em servir. Eu não sei o que te aconteceu, mas continue dedicado em servir ao Rei. Aleluia. Continue fazendo com dedicação. Aleluia. Venha congregar, mas é um culto da tarde, mas faça como se fosse uma festividade. Estão entendendo? Como se a igreja estivesse cheia. Como se fosse receber muita gente. Continue se dedicando em servir. Versículo 9. Ele é maldoso. Aminon é maldoso. Ela faz a comida que ele mesmo falou que queria comer da mão dela. E aí ela faz a comida e ele não quer comer. Ele é premeditado. Você sabia que as pessoas que são maldosas, elas são premeditadas? Você sabia? E você sabia que muitas pessoas maldosas que cruzam os nossos caminhos, Deus vai dando sinal? E às vezes você não abre o olho porque você não quer? Às vezes você não abre o olho porque você não quer enxergar? A pessoa, ele fala assim pra saia todo mundo daqui do quarto. Fica só ela. Sabe por quê? Porque você isolado é presa fácil. Você isolado é mais fácil te manipular. Ah, mas eu tô achando, eu tô sentindo que o negócio agora é eu congregar em casa. Eu posso assistir online. Eu não preciso vir para todos os cultos. Você isolado é presa fácil. Quando você é isolado, e eu estou incluindo os desigrejados nessa. Amém? Amém. Um desigrejado, ele se torna uma presa fácil de uma tal maneira. Daqui a pouco ele está tomando Santa Ceia online. De um lado tem o pãozinho de forma com suco de uva. Do outro lado ele está comendo um balde de pipoca. De pijama na sala. Cadê a reverência? O culto não é para o homem, o culto é para o Senhor. Cadê a reverência? Não se isole. Está passando por problemas? Se una aos seus irmãos. Peça ajuda para os pastores. Não se isole. Glória a Deus. Não fique isolado. Não deixa Satanás vir com os abusos religiosos sobre você. Ele quer te isolar para te colocar em depressão. Ele quer te isolar para te colocar em fobia social e em pânico. Não se isole. E ela vai falar para o irmão dela: não faça assim. Não se faz assim em Israel. Quando você vai ler Levítico capítulo 18, Levítico capítulo 20,
vai falar o seguinte: não trará a nudez a sua irmã, seja ela, depois vocês leem lá, filha de mãe ou filha de pai. O que isso significa? Independente de ser irmão por parte de pai ou por parte de mãe, era errado, era pecado em Israel. E ela vai falar: não se faça assim, meu irmão, você vai ser tido como louco. Mas irmãos, ele não vai ouvir ela, sabe por quê? Porque a pessoa que está com o coração obstinado, ela não ouve ninguém. Você já experimentou dar conselho para alguém que está com o coração obstinado? É desobediente, é impossível, não vai te ouvir. A pessoa obstinada não vai te ouvir. Agora veja, essa moça está fazendo a comida para o irmão. Cara, como é que você pode fazer mal por quem orou por você? Como é que você pode falar mal de quem te serviu? Como é que você pode abusar de quem se prestou a cuidar de você? Foi isso que ele fez. Quantas vezes nós passamos isso na vida? A gente cuida de pessoas, a gente serve pessoas, a gente ora por pessoas, a gente libera a palavra na vida de pessoas, para essa pessoa tratar a gente como lixo. É possível isso? É possível. A história de Tamar prova que isso é possível. Já aconteceu de você liberar a palavra profética na vida de alguém? Você vê essa palavra se cumprir e hoje essa pessoa nem olha para tua cara? Você já passou por isso? Ou foi só eu que já passei por isso? Aleluia. De você liberar a palavra do céu. Você vê, contemplar com os teus olhos a palavra se cumprir e a pessoa passa que nem a paz vai te dar. A Menon está aqui para provar isso. Ele não escuta. Ele despreza. E quando eu penso no desprezo dele, me faz lembrar de outra Tamar. A Tamar que vai ter os filhos com o sogro, com o Judá. Por quê? Porque Onã, que seria o substituto do marido Elã, que tinha morrido, ele vai jogar a semente dele no chão para não engravidar ela. Desprezo. Nós precisamos estar atentos. Parece que não, mas nós estamos cercados de desprezo dentro da igreja, por irmãos, por gente que senta na nossa mesa, por gente que frequenta a nossa casa. O Senhor está trocando mesas aqui hoje. O Senhor está te tirando de mesas do desprezo para colocar pessoas dele no seu caminho. Se o Senhor for trocar as amizades, não volta atrás. Fica com que Deus é aquele que move. Deus é aquele que move. Deus está trocando pessoas de mesas aqui. Deus é aquele que move. Veja, ele não ouve o pedido dela, porque vai chegar uma hora que ela vai dizer assim: primeiro ela sabe que é errado, depois ela pede para o nosso pai, ele não te negará. Provavelmente ela deve ter lembrado: poxa, Abraão e Sara eram meus irmãos, então eu acho que tudo bem, pede eu em casamento para o pai não vai negar. E ele vai falar o seguinte para os servos dele: deita ela fora, deita essa aqui fora. Essa moça, ele não quer repreensão. Você conhece gente que não quer repreensão? Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Quando uma pessoa, ela sai dos caminhos do Senhor, quando ela não quer mais saber de andar com o Senhor, ela não vai querer contato com o crente, tá bom? A pessoa que se desvia, ela não quer mais ouvir falar de Deus, ela não quer andar com o crente. Nossa, aquela pessoa tá esquisita, tá? Porque você tá numa visão, ela tá em outra. Ela não quer mais saber do Senhor, ela não vai querer ouvir de você. Deixa, algumas pessoas precisam ter as suas próprias experiências. Eu estou falando pra gente aqui que precisa entender o seguinte: algumas pessoas precisam comer as bolotas de porco para voltar para casa de Deus. Deixa comer. Deixa comer as bolotas de porco. Aquele que é alvo de oração não tem escapatória. Cedo ou tarde, Jesus puxa a cordinha e volta. Você crê nisso? Amém. Cedo ou tarde, volta. E esse homem, Abinon, vai falar para os servos dele: deita esta fora, manda ela embora.
Quando ele fala isso, ela sai chorando. Presta atenção. Algumas vezes foi na base da dor. Mas algumas vezes, se algumas portas não se fecharem na tua vida, você não sai do ambiente. Às vezes, Deus precisa fechar algumas portas para você sair, senão você não vai sair. Tá entendendo, crente? Às vezes algumas portas precisam ser fechadas. Sim, Jesus. Por quê? Porque Deus tem um propósito novo. Deus tem algo novo na agenda dele. E se ele não fechar aquela porta, você não vai cumprir o que ele quer. Então ele fecha uma. Aleluia. Ele fecha uma. Às vezes é uma porta profissional, para abrir uma espiritual, ministerial. Não é? Está comigo, igreja? Amém. Deixa o Senhor fechar portas. Mas aquela porta veio de Deus. Às vezes veio. Mas o Senhor ele trabalha com ciclos. Você precisa aprender a viver na dependência de Deus, debaixo do ciclo dele. Quando a nuvem andava, aquele povo levantava acampamento e ia embora. Aleluia. Quando a nuvem estacionava, aquele povo ficava. Aprenda a viver no ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. Glória a Deus. Às vezes são ciclos com amizades. Às vezes são ciclos ministeriais. Tudo é um ciclo. Até ciclos, coisinhas bobas. Você pensa, nossa, eu gostava de roupa colorida, hoje eu só uso preto e branco. Estão entendendo? A nossa vida muda. Deus é um Deus criativo. Glória. Criativo. Às vezes nós estamos preocupados com alguma coisa. Poxa, mas eu queria tanto, mas eu tenho algo maior. Deixa eu fechar essa porta porque eu tenho algo maior. Aleluia. Essa moça, ela vai rasgar as vestes. E ela vai sair daquele quarto chorando. Agora eu não estou falando só para mulheres, mas para os homens também. Eu estou falando para a noiva do Cordeiro, para a igreja. Não é porque as vestes estão rasgadas que você não é mais a noiva do Cordeiro. Não é porque você foi machucada, as suas vestes rasgaram, mancharam, que você não é mais a princesa, a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Está entendendo? As intempéries da vida, os abusos, não podem anular sua identidade em Cristo. Glória a Deus. Não podem anular quem você é em Deus. Existem 4 situações que podem fazer você passar lutas. Uma é Satanás, nós sabemos disso, é o inimigo das nossas almas. Outra, pessoas. Sabia que você pode passar luta por causa de pessoas? Quem já passou luta por causa de pessoas? Hein? É Jesus. Pessoas podem fazer você passar luta. Outra situação, a natureza caída. Nós vivemos numa natureza caída. Nossa, mas teve uma catástrofe, olha, teve um furacão e teve uma enchente. Estamos numa natureza caída. A natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a última situação, e acho que você não vai gostar dela, mas eu preciso te falar. Abra comigo Hebreus, capítulo 12. Oh, Jesus, é isso mesmo? A última situação, eu falei pessoas, natureza caída, Satanás. A última situação que pode fazer você passar por aflição é o próprio Deus. O próprio Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz assim: e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre conosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Está açoita aí na tua versão? Sim. Açoita a todo filho que recebe. Deus pode me açoitar? Sim. Sim. Às vezes, se a ovelhinha dá muito trabalho, vive caindo no abismo, ele tem que quebrar a patinha da ovelha e carregar
Eu também fui birrenta como a Raquel. Eu tive um outro casamento. Eu fui casada há 15 anos. Eu me casei aos 19 anos. Eu fiz o que fiz para conseguir as coisas do jeito que eu queria. 19 anos, não tem nada na cabeça. Tá entendendo? Então a minha aflição, a minha birra, me gerou experiência para eu falar o que eu estou falando para você nessa tarde. Você precisa absorver as pessoas que estão à tua volta, recebendo experiências no forno da aflição. E eu estou numa igreja com um casal abençoado de pastores que eu amo muito, que também têm sido provados no forno da aflição. Então recebam a experiência. Aleluia. O sábio é aquele que aprende vendo o que o outro passou. Você não vai querer passar a mesma coisa, né? Aleluia. Você é sábio? Aleluia. Porque se você não for, eu já te falo. O apóstolo Tiago já nos ensina. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, que dá diligentemente. Peça, porém, confiando de que você vai receber. E eu quero encerrar essa mensagem com o versículo 20. Lá de 2 Samuel 14 não, 13, né? Voltem lá comigo. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 20. Presta atenção. Absalão, veja, Tamar e Absalão eram irmãos de mesmo pai e mesma mãe, tá? Eles eram filhos de Maaca com o rei Davi. O Aminon era filho de Ainoã do rei Davi. Então Aminon era meio irmão deles. Mas Absalão e Tamar eram filhos do mesmo pai e mesma mãe. Olha só. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Presta atenção. Por que ele vai fazer essa pergunta? Será que as pessoas, quando elas estão mudando, quando elas estão mal intencionadas, elas não dão indício já? Será que Absalão já tinha visto alguma coisa nos olhos de Aminon que o próprio rei Davi não viu? O rei Davi, irmãos, ele foi um excelente guerreiro. Nenhum guerreiro foi como ele, mas ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo pai. Alguém já disse que o rei Davi ganhou o mundo todo e perdeu a casa dele. E alguém já disse também que Noé perdeu o mundo, mas salvou a casa. Está entendendo? Então ele vai falar: esteve Aminon contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te. Ela está com dor. Sim, mas presta atenção. Cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim, ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Eu quero que você entenda o seguinte. Absalão aqui, esqueçam por um momento, esqueçam o Absalão que vai trair o rei Davi, que vai usurpar o trono, amém? Vamos ficar no texto, nesse texto, amém? Absalão aqui, ele é uma personificação do Espírito Santo. Ele vai receber a irmã machucada, a irmã ferida. Ele vai falar: cala-te, porque quem vai justificar ela é o próprio Deus. É Deus quem te justifica. Toda traição, todo abandono, todo abuso, todo desprezo, Deus é quem te justifica. Amém? Você crê nisso? Amém. Então ele vai receber a irmã dele. E a Bíblia vai falar que ela vai ficar desolada na casa dele. Ele vai cuidar dela. Ele vai abraçar ela. E o Senhor fala que, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu vou deixar para você um Santo Espírito que estará contigo todos os dias. Você tem um Espírito Santo contigo todos os dias? Você tem? E a Bíblia fala que essa moça se angustiou. Se angustiou. Gente, eu não sei quanto tempo ela ficou, se sentiu machucada. Prestem atenção na situação dessa moça. Eu não sei quanto tempo. Cada um aqui, que está aqui hoje, tem uma história.
Todo mundo tem uma história. Se eu perguntar para você, conte uma história da tua vida, eu vou ouvir aqui essa tarde, um monte de história de alegria e história de dor. Quem não teve história de dor na vida? Quem nunca viveu um conflito familiar? É só eu? Quem nunca viveu um conflito familiar? Quem nunca passou dor? Quem nunca passou por situações que pensou, Senhor, eu queria tanto ter voltado o tempo e ter feito diferente? Quem nunca fez isso? O Espírito Santo está refazendo o teu GPS. Glória a Deus. Você pode ter saído do rumo, ter saído do caminho, ter saído da vontade soberana. O Espírito Santo está refazendo a tua rota. Aleluia. Eu não sei quanto tempo ela ficou angustiada, mas quando você vai para o capítulo seguinte, no capítulo 14, no versículo 27, vai falar dos filhos de Absalão. E sabe qual é o nome de uma das filhas de Absalão? Chuta. Tamar. Tamar. Presta atenção. Você colocaria o nome de um filho de alguém que passou a vida rancoroso, amargo, só chorando? Você colocaria? Você colocaria? Não, né? Isso me leva a crer do consolo e do refrigério do Espírito Santo sobre Tamar. Eu tenho certeza que essa princesa deu a volta por cima. Eu tenho certeza que o consolo foi de uma maneira sobrenatural na vida dela. Eu tenho certeza que essa palmeira, ela já não é mais a palmeira de Jericó, que é bonita de longe, mas tem um cheiro ruim de perto. Não, não. Eu tenho certeza que essa palmeira se tornou como uma planta física que se dobra até o chão, se inverte até o chão, mas ela volta. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Tamar foi resiliente. Eu tenho certeza que ela se tornou um exemplo. E quando nasce a filhinha de Absalão, vou colocar o nome da tua tia, porque a tua tia é um exemplo de garra, é um exemplo de superação, é um exemplo de mulher de Deus. Aleluia. Tamar, ela simboliza a igreja do nosso tempo. Uma igreja que lá nos primórdios foi percebida, que lá nos primórdios foi dado os cristãos a serem comidos por bestas feras dentro do Coliseu. A igreja que foi perseguida e ainda é. A igreja que nos países do Oriente os cristãos são decapitados. Essa é a igreja verdadeira. Não é essa igreja com iluminação, parecendo danceteria, só com palavra de tudo é amor. Não é essa a igreja do Cordeiro. A igreja de Cristo ela é perseguida. Glória. Mas a igreja de Cristo, assim como Tamar, ela precisa ser santa, ela precisa ser generosa, ela precisa ser linda, ela precisa saber preparar um bom alimento. Tamar se tornou um exemplo. E se você, assim como a Tamar, quer ser um exemplo da igreja do Senhor Jesus, quer viver mais em santidade, quer buscar mais a face do Cordeiro, quer se dedicar mais na obra, ela era obediente, ela era dedicada, vai se colocando em pé e nós vamos orar. Coloca diante do Deus Altíssimo toda a tua aflição. Se você foi abusado por alguém, abusado, como eu falei para vocês, abuso em amplo aspecto, amém? De repente o abuso, você emprestou dinheiro para alguém que nunca mais te pagou e você ficou no prejuízo, é um abuso. Abuso de alguém que você ajudou, arrumou emprego e a pessoa foi completamente ingrata. Toda situação de ingratidão que nós passamos também é um abuso. Ou se você foi um abusador, às vezes nós nem percebemos que também nos aproveitamos das pessoas. Só procuramos as pessoas quando elas nos interessam. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Deus Todo-Poderoso sabe. Amém? Pai Santo, Todo-Poderoso, cheio de graça e misericórdia, louvamos o teu santo nome nessa tarde. Te exaltamos, te agradecemos e te engrandecemos. Declaramos
teu livro. Registre esse dia no teu livro. Que o teu povo possa lembrar da tua palavra. Aonde estiverem, vai capacitando, ó Espírito Santo. Vai derramando dons do alto aqui. Vai